Foz ao Minuto vai continuar com o seu habitual entrevista da semana e desta vez escolhemos uma personalidade figueirense, Mário Berto. E quando eu digo figueirense, com as devidas desculpas ao Mário, começo por uma frase que ele diz muito no seu círculo de amigos. Eu não sou da Figueira da Foz, sou tripeiro, mas considero-me mais figueirense do que muitos daqueles que cá estão ou que cá nasceram. Mas já vamos falar sobre isso. As suas origens são do Porto, vive na Figueira da Foz, para aquilo que eu consegui averiguar, há cerca de 50 anos e veio para aqui ainda muito jovem, com 24 anos. Fez uma, digamos, uma revolução no meio da sua atividade profissional, já que trouxe as novas tecnologias, trouxe inovações técnicas e daí ficou conhecido. Por outro lado, estabeleceu-se numa zona que era, digamos que o coração da Figueira da Foz, o Bairro Novo, também já vamos falar sobre isso, e para além da sua atividade profissional, conhecemos o Mário Berto pelas suas atividades no desporto, pelas suas atividades no associativismo, na parte cultural, quer no teatro, onde foi ator, encenador, quer no cinema. Bom dia, Mário. Bons dias. E vamos começar exatamente por isso. 24 anos, ainda um jovenzinho, quando te abalançaste a vir estabelecer-te na Figueira da Foz, no Bairro Novo. Bairro Novo que não era nada daquilo que é hoje. Se calhar era pior do que o que é hoje. Sim. Quer dizer, as pessoas esquecem-se e falam do Bairro Novo como o Bairro Novo dos anos 70, 60. E o Bairro Novo, na altura, era um deserto também. Eu tenho na memória, eu estava com um estabelecimento na Rua da Liberdade e tinha a minha filha 3 anos, a mais velha. E um dia ela está na janela e começa eufórica: papá, olha um carro. Passou um automóvel na rua. Portanto, isto mostra que o Bairro Novo era aquilo que está hoje. Quer dizer, era um deserto também. Inclusive os estabelecimentos comerciais faziam o ato sazonal tal como ao casino. Abriam em maio e fechavam em outubro. Portanto, o Bairro Novo, comercialmente, hoje tem estabelecimentos, não tem gente. E na altura não tinha estabelecimentos e não tinha gente também. Portanto, hoje luta-se muito, que se destruiu. Não há dúvida que se destruiu, porque o Bairro Novo conquistou um espaço a nível comercial, a nível de habitação e tudo isso, que depois de ter conquistado não se conseguiu agarrar e foi-se destruindo por posições que a Câmara tomou a nível daquele espaço de Bairro Novo. Isso é muito discutível e temos muito para dizer. Mário, de qualquer forma, eu recordo-me, eu tinha aí nessa altura que tu vieste para a Figueira, poderia ter eu aí os meus 17, 18 anos. E recordo-me da inovação que foi a chegada e a publicidade que foi feita, a publicidade, quero dizer, no conhecimento que foi feita a chegada de Mário Berto. Até porque as moçoilas do meu tempo, que antigamente todas as sextas-feiras ou sábado iam ao cabeleireiro para fazerem a permanente, e eu recordo-me nessa altura que era fino dizer-se: vou arranjar o cabelo ao Mário Berto. Digamos que sentes que revolucionaste talvez um pouco a arte de cabeleireiro com a tua chegada à Figueira. Sim, sinto-me um pouco responsável por isso. E tudo porque eu sou participativo por sistema, quer dizer, e gosto de participar. E, portanto, dentro da minha profissão, eu gostava que os outros colegas ou estabelecimentos dessem luta. E, portanto, quanto mais eles trabalhassem, quanto melhor fossem, mais eu teria que ser. E então eu preocupei-me sempre com a atualização. Exatamente a partir da altura em que pude beneficiar do poder económico que me permitisse estar atualizado, eu deslocava-me anualmente
a Paris, sempre na parte de lançamento de moda primavera-verão, e a Cannes, portanto a Paris ia em fevereiro e a Cannes ia em setembro, onde eram realizados os maiores festivais do mundo a nível de moda, que depois transmitia às minhas equipas. E isso foi salutar, pois aí havia a renovação, havia a evolução e talvez um pouco da revolução que foi provocado na moda. Mário, de qualquer forma, e como eu disse, e acho que foi a minha primeira frase nesta nossa conversa, 50 anos de Figueira da Foz já te dá uma opção de figueirense, e não querendo desrespeitar as tuas origens, que eu acho muita piada quando tu dizes, eu não sou do Porto, sou tripeiro, mas de qualquer forma, 50 anos, hoje sentes-te já, digamos, um figueirense de gema. Sou um figueirense de gema, sou mais figueirense do que os figueirenses, porque eu vejo uma apatia muito grande a nível de figueirense e não os vejo na luta, vejo mais na destruição. Eu, por exemplo, temos a possibilidade, já que não, o povo por si não tem possibilidade de entrar a nível de comunicação social ou de comunicação, temos o Facebook onde podemos dar as nossas ideias e a nossa forma de estar. E é através do Facebook que eu vou demonstrando e dando a percepção do que é ser figueirense. E só encontro, mesmo no Facebook, que é onde todos têm a expressão, só encontro destrutivos. Não encontro ninguém, quer dizer, eu politicamente não tenho nada a ver com a política ou o elenco camarário, mas o que está bem, eu digo que está bem. E o que está mal, critico, chamo a atenção. Enquanto o Figueirense, ou porque é de partido diferente, porque eu também sou de partido diferente, o partido não, de ideal diferente, porque eu hoje sinto-me e sou um independente, não tenho filiação partidária, mas sou um defensor acérrimo da Figueira. E, portanto, tudo que seja para embelezar, para criar atrativos na Figueira, eu estou presente. E quando há críticas que vejo que são, de facto, destruidoras, eu combato-as e chamo a atenção, alerto-os para aquilo que é. Porque, como disse de princípio, o bairro Novo, na altura que eu vim para cá, era um deserto, tal como está hoje. Mas isso foi provocado por muita coisa. Estamos no mesmo clube e fazemos bem a diferença, ou é saber diferenciar o que é a crítica construtiva e o que é o destruir um ideal, destruir uma cidade e destruir, muitas vezes, só por destruir, por vontade de dizer mal. Mas falávamos da Figueira da Foz e com os tais 51 anos que o Mário Berto tem de Figueira, lhe deu um conhecimento de Figueira da Foz de tal ordem que o Mário Berto, para além da sua vida profissional, que hoje goza a sua aposentação, também foi um homem que teve uma vertente associativista de relevo. Eu recordo, por exemplo, no campo desportivo, o Mário Berto como um dos homens do futebol do ginásio, do antigo futebol do ginásio, que, salvo erro, terminou em 1972, por aí assim. E eu recordo-me, até porque tinha dois grandes amigos, o Mário Berto e o José Martins, que eram, digamos, os alma maters do futebol do ginásio. Conta-nos lá essa passagem pelo futebol, Mário. Ora bem, eu, como tinha jogado futebol nos júniores juvenis do Porto, depois por uma lesão tive que deixar o futebol. Aqui na Figueira, quer dizer, um bom amigo meu, que era o Lopes Curto, estava na direção do ginásio e disse-me, pá, você podia ir para o ginásio, para o futebol e tudo isso. E fui. Entretanto, surge o Conselho de Figueira, o avaliado treinador, que na altura estava a treinar o Montemorense, e através de Lopes Curto, que também era de Montemorense, pediu-me para ir treinar ao Montemor. E fui treinar, estive lá
uns treinos, uns jogos, mas por incapacidade, o meu joelho esquerdo não permitia, portanto deixei. E então acedi ao ginásio, e então com o Zé Martins, e depois com o saudoso Mourinha também, fizemos a equipa técnica do ginásio. E como não havia ninguém para pegar nos júniores juvenis, eu peguei nas equipas e fui treinador durante uns anos dos juvenis e júnior. Acontece que em 68 faz-se uma Assembleia Geral para acabar com o futebol. E os que adoravam o futebol, quer dizer, gostavam de futebol, foram vencidos, porque na altura foi quando o José Sotomayor quis agarrar o basquete e quis que o ginásio fosse basquete. Havia até propostas que o ginásio fica com o basquete e a Naval ficará com o futebol. Era a ideia em 68. Eu não desisti e pedi à direção, se vocês querem acabar com os séniores, eu vou continuar com os júniores e juvenis se vocês permitirem. E então continuei sozinho, levei o barco até 72. Em 72 é que abandonei, porque era carga a mais, quer dizer, eu deslizava do meu serviço por causa do futebol. Tive um grande companheiro também, o Mota, que eu não podia ir ao campo para o treino e ele ia sempre para o campo. Portanto, consegui manter a equipa de juvenis e júniores durante 4 anos sozinho. Contrariando a direção, porque nessa altura a direção dizia que acabava com o futebol porque dava prejuízo, eu contrariava e chegava ao final do ano, entregava-lhes um cheque que a Associação de Futebol mandava de despesas de deslocação. E o cheque ainda era avultado nessa altura. E cobria as despesas? Parte das despesas. Porque cheguei ao caso de ir, por exemplo, na altura ao Farreca, para alugar um autocarro para ir a Lausanne, e diziam assim: desculpe, mas para o ginásio não pode ser. Se quiser para si, pode. E então eu é que tinha que assambarcar. Era o nome, a responsabilidade. E eu é que pagava. Inclusive chegava à altura de agosto, para equipamentos para a época seguinte, não havia. Procurava, tinha a casa Lelo no Porto, quem era amigo do proprietário, ligava e eu, pá, desculpa, para o ginásio não, se for para ti, está bem. E então vinha em meu nome e o Mário adiantava. Portanto, são histórias do passado, mas que deu. Claro, eu não poderia estar a alimentar uma secção, clube, exatamente, mas tinha um grupo de sócios a quem batia à porta e que nunca diziam que não. Eu precisava de um carro para ir à Granja do Almeiro assim, e os sócios cediam. E depois lá tinham os voluntários e amigos que eu não tinha carta na altura, eles conduziam e tal, portanto, assim se manteve 4 anos. De qualquer forma, acho uma coisa muito curiosa que, pela tua passagem no desporto, também geneticamente conseguiste transmitir essa passagem. Porque sei perfeitamente, tens 2 filhas, as 2 filhas foram desportistas, a Sara Ferreira até atingiu, digamos, alguma, e recentemente encontrei-te num campo de futebol a veres um jogo do teu neto, que, salvo ver, na altura jogava no Futebol Clube do Porto. Foi campeão nacional de juvenis. Que era o Pipo. Não, é o Telmo. O Telmo. Tem tido uma carreira, eu não posso dizer, quer dizer, é meu neto, não posso dizer que é um jogador brilhante, mas é. Tem tido uma carreira com azares, com muitas lesões, problemas musculares, assim. Mas já jogou no Marítimo e, por coincidência, a grande lesão que ele teve foi aqui na Figueira. Veio com o Marítimo jogar com a Naval, que foi jogo na Tocha, e teve uma lesão que esteve parado uns meses largos e a partir daí as coisas complicadas. Esteve no Marítimo, já esteve no Santa Clara, esteve no Leixões e agora rescindiu com o Leixões e está no Gondomar. Mas ele tem classe, ele tem categoria, um técnico. Não tem sido feliz na carreira. Podia estar melhor, mas é a profissão que ele escolheu. Mário, e falamos na tua passagem pelo
aliás, estamos a falar no associativismo e falámos na vertente esportiva. Mas eu também sei que, para além da vertente esportiva, houve uma participação muito ativa tua na vertente cultural. Se calhar não saberei tudo sobre essa vertente cultural, mas eu recordo-me do Mário Bertô, por exemplo, ser o encenador do grupo de teatro dos Caras Direitas, e recordo-me perfeitamente de uma altura em que a velha Associação Naval 1º de Maio, que tinha aquela sede que todos nós de má memória recordamos naquele incêndio do 4 de julho, onde tinha um palco inativo e que o Mário Bertô pegou naquele palco, pegou num grupo de amigos, formou um grupo de teatro e fez também teatro naval. Digamos que isso também é uma vivência, portanto, quer como encenador, quer como diretor, quer como ator, que tu também tens muito para nos contar. A ida para a Naval foi em 75, 76. A Naval, como coletividade, com grandes responsabilidades e um trajeto cultural e desportivo muito grande, estava inativo, não tinha secção cultural. E com amigos como o Augusto Stotora e outros, diziam: Mário, pá, o teatro Naval. E então eu dispus-me e fui apresentar numa reunião de direção, apresentar um projeto para reativar o teatro. Isso era bom e tal, mas se fosse possível trazer a peça antiga da Naval, o Casamento da Vasca, que era o ex-libris. Era o ex-libris, e alguns diziam: eu tenho lá tudo. E eu disse: mas eu comecei a ler aquilo, mas é impossível hoje trazer o Casamento da Vasca. Primeiro por número de atores, depois por música e tudo isso, hoje não é possível. Eu venho a abrir. E então cederam uma sala e todo o espaço. Conseguimos formar uma equipazita em que se começou a trabalhar com o teatro. E até daí prezo, por exemplo, que o António Durães, que é um ator a nível nacional, começou o entusiasmo dele pelo teatro, foi aí. Inclusive o António Tavares, o vereador da Câmara Municipal, esteve connosco no grupo e inclusive escreveu 2 peças que eu representei. Uma era um monólogo que durante 75 minutos eu enfrentava ao público sozinho, um monólogo muito interessante de homenagem à minha geração, àqueles que partiram para a guerra e que regressaram, uns no caixão, outros sem braços, sem visão, sem tudo isso. Isso foi a homenagem os rescaldos de uma guerra colonial. De uma guerra, ou de qualquer guerra. As guerras não trazem só vitoriosos, trazem também aqueles que vêm desastrados. E isso foi interessante. E quando eu vi que as estruturas estavam montadas, o teatro estava a funcionar, eu deixei os meus amigos: vocês agora continuem, eu vou abrir outra secção. E fui à Assembleia Figueirense, era presidente o Dr. Babo, fui-lhe apresentar o projeto. E ele ficou assim um bocado de coisa, mas isso era bom e tal. Temos condições, não? E fui então para a Assembleia Figueirense formar um novo grupo de teatro. Quer dizer, funcionava a Naval e funcionava a Assembleia Figueirense. Funcionei a Assembleia Figueirense. Estive aí um tempo, mas não tive da direção. Depois saiu o Dr. Babo, entrou um outro senhor para a direção. E não tiveste o apoio que necessitavas? E não tive apoio nenhum, quer dizer, pelo contrário. Nós chegávamos às 11 horas, o funcionário vinha dizer ao meu amigo: tenho que fechar porque eu tenho que fechar a porta às 11. E então o ensaio ficava a meio. Depois da direção não havia apoio e decidi parar, porque entretanto os caras direitas tiveram a falha do seu encenador e vieram pedir para ir para lá. E então fui para os caras, estive lá uns anos,
passei anos bonitos, bons, com boas equipas, com uma direção. O próprio presidente era um trabalhador ativo a nível de teatro e tivemos e fizemos coisas maravilhosas, bonitas. Eu ia como ator, depois fiquei como encenador e depois era encenador e ator. Coisas que são às vezes difíceis. O chamado faz tudo. Pois, era preciso levar à cena, e montar a peça e metê-la em cima do palco. E ter uma equipa boa. Tive uma equipa boa nos caras direitos, muito boa. Mário, e depois desta passagem pelo teatro, em que tudo se faz com bastidores e um palco, e eu peço desde já desculpa se aquilo que eu vou dizer não está correto, mas há um outro palco, se é assim que se pode chamar, que foi, digamos, a tua nova paixão. Paixão, digo eu, porque há uns anos esta parte, o cinema na Figueira da Foz tem sido uma realidade. Ainda há pouco falei com o Lito Albuquerque, que tem sido um produtor, realizador, que tem levado várias peças, quase sempre com um cariz aqui da Figueira da Foz, e o Mário Berto tem sido uma, digamos, uma figura assídua, quase como aqueles produtores que dizem: este ator é meu por exclusividade, e tu tens participado ativamente. Sei muito pouco da história do cinema, mas espero que nos possas contar aqui alguma coisa. O cinema não é que tenha sido sempre uma paixão, não. Eu, como disse, e como disseste também, eu fui, e está no género participativo. Eu não digo que não. Sempre um ativista de causas. Não digo que não, quer dizer, tudo que seja em prol do coletivo e em prol da Figueira, note-se, exatamente por isso, quando eu digo que sou tripeiro, é para distinguir, é que quando eu digo que sou do Porto, dizem logo que sou azul e branco. E eu digo que sou tripeiro, que é para não me confundir, que sou azul e branco. Só não há parte é que, clubisticamente, o Mário Berto sempre foi um homem que se identificou como boavisteiro do xadrez. Eu sou xadrez e, portanto, por isso digo que sou tripeiro. E é até uma honra para o tripeiro, ser tripeiro, porque tem a sua história e narra aquilo que é a gente da cidade, bairrista, agarrados, quer dizer, é pena que a Figueira, por exemplo, não tenha o bairrismo que tem aquela povoação, aquele povo de tripeiro. Mas, em relação ao cinema, a convite do Lita, ele tinha uma proposta para um filme com certo humor, e eu acedi. Acedi, sim senhor, é um filme, é tudo de gente da Figueira, é elevar a Figueira, mostrar que há arte, assim, e mostrar que há arte. Por exemplo, quando falava nesta entrevista, eu falei neste espaço, porque reparem, nós temos aqui um dos melhores espaços do país para as artes. Tanto vê-se nas exposições de pintura, de arte, tem bailado, tem balé, tem música, tem tudo. E temos dois salões que são uma maravilha. E será que são aproveitados? Será que a própria cultura responsável, os responsáveis da cultura, se serve daquilo que tem. Estão a dar o serviço que isto merece? Eu adoro esta casa, está muito bem concebida e temos que a aproveitar. E então, entrei no cinema, no primeiro filme, depois veio a ideia do segundo e do terceiro. Este terceiro filme não tem nada a ver com os outros dois. Foi feito com certo interesse, mais empenho e abordando um tema que nos diz muito atualmente, o tema do terrorismo e a forma como as pessoas ficam sem familiares e tudo isso, a forma como reagem. Um filme que esteve no circuito comercial, por exemplo, na Figueira da Foz, esteve um mês em exibição no cinema Luz ao Mundo. Vai apresentar para a semana em Vila Nova de Gaia, a pedido da Câmara de Gaia, 2 sessões ou 3.
Portanto, é uma divulgação que se está a fazer da Figueira, porque o filme vai... Através da arte cinematográfica. Este atual mostra zonas da Figueira, especialmente a parte do Rio, a Marina e o Casino, o Palácio Sotomayor, que é uma maravilha, que está ali encerrado, e portanto o filme retrata o Palácio Sotomayor, os seus interiores, os seus exteriores, os jardins, tudo isso. Quer dizer, é divulgar a Figueira. Para além de divulgar que há gente na Figueira interessada na sétima arte, há também o interesse de mostrar o que temos cá dentro, que é isso que me move, ou que me vai movendo na vida. E por isso, o cinema... Sei que essa participação ativa também tem, se assim se pode dizer, o seu facto positivo, porque tem sido alvo de algumas homenagens e algumas, não digo condecorações, prémios e homenagens. Recentemente sei que foste homenageado por essa mesma participação. Sentes que isso é uma recompensa ao teu trabalho? A recompensa, a melhor recompensa que eu gostaria de ter era que isto de homenagens agradeço-as, mas é sinal de que há alguém que avalia ou que aprecia, mas estou marginalizado para homenagens. A melhor homenagem que podem fazer, e isto é um apelo que eu faço sistematicamente, era que o público aderisse aos movimentos culturais que existem na Figueira. É triste, é lamentável. Por exemplo, se faça um festival de cinema aqui nesta casa durante 8 dias, é triste, é lamentável. Em que andamos um ano a trabalhar para que o festival se realize. Tem a participação de... uma centena de filmes, se houver, 101. O ano passado tivemos 300 e tal filmes a concurso. Este ano reduzimos mais e tivemos a exibição de 90 e tal filmes. Mas o público não aderem. Esquece, fica a dormir. Amanhã vem dizer que pena ter acabado o Festival de Cinema. Quer dizer, é isso que... Digamos que é vitimizado pelo síndrome das novelas e do futebol. Não é só isso. Agarrado ao sofá, a ver em casa. Habituaram-se a dizer mal e depois, quando as coisas... Hoje eu vejo o Muro das Lamentações, porque a Figueira de antes é que era bonito. Eu vejo gente a dizer que de antes é que Buarques era bonito. A Buarques, a sua característica de Buarques não alterou. Agora, melhorou, quer dizer, fizeram uma avenida, uma estrada bonita, melhoraram o forte, tudo isso. Buarques é população e ela continua, não mexeram, valorizaram, quer dizer, a gente vai ver ao fim de semana, mesmo de inverno, é um movimento doido, quer dizer, portanto, há valores, mas continua a haver gente que continua a destruir tudo aquilo que se fez, quer dizer, portanto, é um síndrome e é isso. A melhor homenagem que existia era que as pessoas participassem. Aderissem ao movimento cultural. Eu vi, por exemplo, Tavarede, vim ao jardim ver Tavarede com teatro de rua, adorei as mulheres a trabalhar. Mas isso é que é o popular, é o bonito, é manter a cultura viva numa cidade. Mas os sofás parecem mais cómodos. Olha, Mário, a conversa está muito agradável e tudo que tem um princípio tem que ter um fim. E eu gostaria de fazer uma última pergunta, e depois desta conversa tão animada, onde já falámos do Mário Bertô, profissional cabeleireiro, chamemos-lhe assim. Já falamos da vertente desportiva do Mário Bertô, já fartemos até na genética familiar ligada ao desporto, já falámos no associativismo através da via cultural e do cinema. Mas há uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. O que é que ainda não fizeste e que gostavas de ter feito? Não sei, o que eu gostaria de que não fiz, que gostava de fazer. É difícil. Não tenho assim.
os sonhos vão morrendo também com o tempo, não é? E fiz tudo o que queria, tive a profissão que quis. Sentes-te um homem feliz nesse aspecto? Uh, Sempre fizeste aquilo que te dá, eu perdoa-me fiz o termo, sempre fizeste aquilo que te dava na real na Real gana. Gana, exato. Quer dizer, se não sei, quer dizer, eu fiz o meu percurso de vida, foi um percurso preenchido, porque eu soube preencher o meu percurso. Portanto, não lamento que tenha perdido algum tempo, não. Tudo que fiz foi de boa vontade, foi de participação, foi de engrandecimento, não pessoal, porque há uma coisa até engraçada na vida. Eu estava nos caras direitas e houve uma coletividade do Conselho que teve necessidade de um encenador. E então conseguiram o meu contacto e marcámos uma reunião. E a direção, a primeira coisa que me disse era: Sr. Mário, quanto é que o senhor ganha nos caras direitas? Eu fiquei assim: olha, quanto é que eu ganho? Sim, quanto é que o caras direitas paga por... No caras direitas facilita-me o palco, facilita-me tudo para eu estar na vida com aquilo que gosto. E que nós queríamos convidá-lo para vir para aqui e queríamos pagar mais do que aquilo que os caras direitos pagam. Você então, desculpa, bater-me na porta errada. Os meus movimentos, para além da profissão, que é aí que eu ganho para viver, são todos momentos de dar. Portanto, se vêm com a ideia de dar, meus amigos, fiquem por aí que eu não quero. Portanto, não é que seja uma entrega. Entrego-me ao coletivismo, ao associativismo. Quando é preciso movimentar, eu estou presente. Portanto, acho que se temos condições de vida com aquilo que é próprio, que é o trabalho, devemos participar e manter. Porque, por exemplo, já que és um defensor navalista, o que está a acontecer com a naval hoje é porque as pessoas, os navalistas, abandonaram a naval. Entregaram-na. Entregaram-na. Porquê? Porque comodismo e vem um senhor que manda, tem dinheiro, tem tudo, e bem, que hora é que está bom, pronto. Muito bem, Mário, isso será tema de uma nova conversa, Não é, porque de facto havia pano para mangas, mas também não há o tempo que nós podemos dispor. Claro. Eu vou dizer uma frase, a frase não é minha, mas que é de uma pessoa que para mim é uma figura nacional, mas penso que essa frase pode ser aplicada a muita gente e por aquilo que vimos também o Mário Bertô. Estou-me a referir ao professor Muniz Pereira. O Muniz Pereira costumava dizer: eu não tenho muitos anos de vida, tenho uma vida cheia de anos. Exatamente. E penso que o Mário Bertô ainda vai ter alguns anos de vida para continuar a participar nessa atividade cultural. Quanto mais não seja, pode não ser de uma forma tão ativa como foi até aqui, mas penso que é um homem com muita experiência, que ainda tem muito para ensinar aos jovens. E em nome da Foz ao Minuto, Mário, foi um gosto, mas um gosto muito grande ter estado aqui contigo. Foi um gosto relembrarmos aqui questões que até eu próprio relembrei, portanto, do nosso passado. Há uma diferença de idades entre nós, mas eu recordo-me perfeitamente quando o Mário veio para a Figueira. Já não sei bem como é que nos conhecemos, mas sei que existe entre nós uma amizade já há muitos anos, que vai continuar. E, mais uma vez, Mário, muito obrigado pela tua disponibilidade e pela tua forma de estar, que realmente é um exemplo para todos nós. Obrigado eu pela possibilidade que dão, mas que ela seja transmitida. As pessoas têm que ser abanadas e é isso que se pretende. E acordadas, exato. Obrigado.